Então, amados, vamos para a nossa aula 2, segunda parte da lição de número 4, né? Falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, ele é propriedade e habitação de Deus. Propriedade e habitação de Deus. Muito bem. Com base nisso, nós entendemos o seguinte. Nós entendemos que o tópico de número 2, ele vai falar o seguinte. Uma coisa interessantíssima, muito importante. Olha o que diz o tópico de número 2. O corpo como tabernáculo, né? Corpo como tabernáculo. Como tabernáculo. Ou seja, colocando no lugar de corpo, colocando no lugar de tabernáculo. Vamos entender aqui. Fiz aqui tabernáculo, uma figura, né, mostrando aqui o tabernáculo lá no deserto, que Deus deu a Moisés, o modelo para que fosse feito, né? O modelo para que fosse feito, tá certo? Então, e agora, o corpo, nós estudamos nas lições anteriores que o nosso corpo ele é composto de uma tríplice partes. E na aula anterior, se não me falha a memória, eu disse que nesse estudo do corpo, nós iríamos estudar o corpo não como aprendemos na escola secular, onde aprendemos na aula, na minha época, aula de ciência, e a gente aprendeu que o corpo era dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membro, mas nós estamos falando do corpo não nesse sentido das 3 partes, e sim no sentido do corpo, da alma e do espírito. Então, corpo, alma e espírito, estudamos na semana passada, corpo, alma e espírito. E nós estudamos que Deus é espírito, Deus tem espírito, Deus tem alma. Damos algumas referências bíblicas e na dicotomia de Deus, na dicotomia, Deus, né, através de Cristo, no corpo, se torna tricótomo. Tricótomo, corpo, alma e espírito. E nessa tricotomia, a lição vai falar que na representação de uma simbologia no deserto,
também uma tricotomia do templo, do tabernáculo, como morada de Deus. O corpo humano como morada de Deus, templo e habitação e propriedade, corpo, alma e espírito. Esta representatividade foi dada lá no deserto para Moisés, porque o povo precisava da presença de Deus. O povo que estava saindo, né? Depois de 430 anos no cativeiro, precisava agora voltar. Depois de uma libertação, precisava enfrentar o clima desértico, mas sozinho ele não consegue, ele não conseguiria. Tá certo, amados? No processo da propriedade, o corpo como propriedade selado, a gente não consegue andar mais sozinho. Precisamos da submissão do dono do corpo, do Espírito Santo, que controla, que deve controlar, que tem o controle, que tem o domínio, porque não dá mais para andar sozinho. Tá certo? Essa representação aqui. Vamos entender? Ó, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam esta linguagem metafórica. Estamos neste corpo. O apóstolo Paulo fala, estamos neste corpo. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4. E eu gostaria de ler desde o primeiro versículo do capítulo 5, 2 aos Coríntios. Vamos ler. Ó. Olha o que diz, primeiro versículo do capítulo 5 de 1 Coríntios. Diz assim, olha, porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, no céu. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa herança, que é o céu. Que é o céu. Habitação. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, e aí ele está falando do corpo, neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, uma vez neste corpo, somos revestidos de um revestimento espiritual para que não sejamos mortos nesta vida, neste tabernáculo. E aí Jesus Cristo veio nos falar que quem está nele não morre eternamente, mas vive para uma outra vida. Então, é necessário que o nascer de novo, ele progrida, né, em vida com este domínio do proprietário do corpo para uma nova morada. Tá certo, Tomás? Muito bem. Aí a lição vai nos dizer o seguinte, ó. Isto nos remete ao Antigo Testamento. Esta metafórica que o apóstolo Paulo está falando do tabernáculo, do corpo, nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário
e habitarei no meio dele. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 8. E solidifica o entendimento ao corpo como portador da presença de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Então, isso aqui, como portador da presença de Deus, lá no Êxodo, esses versículos vai dizer que está o tabernáculo onde Deus viria, né? Deus viria em uma forma, numa nuvem, para entrar no lugar santo, no Santíssimo, para estar com o povo. Este tabernáculo representando aqui a morada do Santíssimo, a morada de Deus, para estar com os hebreus, com os israelitas, na travessia do deserto, que era um lugar em ermo. O homem no mundo está em lugar desértico, em ermo, e precisa da presença de Deus, alegrando a alma, o espírito, porque ainda está no corpo. Então, Deus nunca deixou o seu povo só. Então aqui, nessa divisão aqui, ó, aqui está esse lugar por nome de pátio. Esse é o pátio. O segundo lugar, o lugar santo. E o terceiro lugar, o lugar santíssimo. Onde aqui no pátio os israelitas entravam, aqui tinha o altar de holocausto, onde eram oferecidos os sacrifícios, no pátio. Para entrar no lugar santo, precisava ter, passado pelo altar. Entrava, lavava-se no lavatório, o segundo objeto. Para entrar, aqui nós temos 5 colunas onde faz essa divisão. E aqui no lugar santíssimo eu tenho o candelabro, que é o candeeiro de ouro. Eu tenho o altar de incenso, onde era, a Bíblia fala sobre os aromas, fala sobre aroma. E lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, 26 e 27, vai estar falando sobre cada qualidade destes objetos. Qual o símbolo, o significado. A Bíblia vai falar que esse incenso ele não poderia ser copiado. Porque aqueles que se submetesse a uma cópia, era extirpado, ou seja, era morto, de Israel. Então, é uma simbologia que as características do selo do Espírito Santo é própria, ou são próprias do adorador. Eu não posso levar um incenso de outro para adorar. Eu preciso ter o meu próprio. A Bíblia relata um fato, no capítulo 9 do Êxodo, que os filhos de Arão, eles levaram um incenso que não era do altar, e eles foram fulminados, foram mortos, porque eles levaram incenso que não era brasas do altar, simbolizando ali uma cópia que não pertencia o selo, a propriedade, A mesa dos pães da preposição era um terceiro objeto que tinha
aquele lugar santo. E aí, o véu que fazia a separação, aqui a separação do lugar santo, do Santíssimo, aqui estava a presença de Deus, representado ali pela Arca da Aliança, onde, neste lugar, Deus se manifestava e falava com o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Deus falava com o sumo sacerdote. Aqui. Então, é este lugar aqui, o pátio, representando aqui o corpo. O corpo. O lugar santo aqui, representando a alma. E aqui o Espírito Santo. A tríplice pessoa de Deus se revelando para estar no meio do seu povo no deserto, no lugar onde o povo precisava da sua companhia. O nosso Deus, ele não deixa ninguém só. Muito bom. Acabamos de explicar o segundo subtópico, que fala sobre, né, a analogia do tabernáculo. Reforça também o aspecto tricótomo do ser humano. A compreensão em três partes: pátio, lugar santo e o lugar santíssimo, né? Representando o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Alma e espírito no corpo. No corpo. Que está aqui o pátio. Nós temos aqui uma curiosidade de 5 colunas para entrar aqui. Esta revelação nós não temos tempo para explicar. Mas esta revelação, quem sabe, na próxima aula, a gente pode explicar essas colunas. A gente pode explicar essas colunas. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, Romanos, lá no livro de Romanos, vai dizer que este ouvir precisa haver quem pregue. Quem leve esta mensagem através do Evangelho. Aqui nós temos os Evangelhos de Jesus Cristo, que são 5. Mateus, Marcos, são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Irmão, mas aqui tem 5. Bom, isso é um entendimento meu. 1, 2, 3, 4, 5. E qual é a quinta revelação? A quinta revelação está nas cartas. Nas cartas de Paulo. Que vem aí o livro de Atos dos Apóstolos, que não foi Paulo que escreveu, mas tem lá os Atos dos Apóstolos, né? E podemos dizer que uma dessas colunas pode ser o livro de Atos, onde revela as grandezas do Pentecoste, do Espírito Santo, do selo, que nos remete ao entendimento de buscar
esta revelação. Tá certo? Então, no entendimento meu, essas colunas podem ser uma representação para conhecer, ter entendimento disso aqui, ter entendimento, ter compreensão da morte do Calvário, entendimento. Quando eu tenho esse entendimento, eu valorizo. E aí eu mergulho do lugar santo, saindo do pátio, entrando de vez aqui, no lugar santo, para o Santíssimo. E aí eu mergulho nas águas cristalinas de Deus. Tá certo, amados? Muito bom. Vamos ao nosso terceiro tópico. No nosso terceiro tópico, fala sobre os cuidados do templo do Espírito. Terceiro tópico. O que diz? Quando eu entendo este processo, o que vai acontecer? Eu vou cuidar do templo. Fala sobre cuidados. Cuidados do templo. E quem cuida do templo está cuidando da casa, da habitação, que não pertence, e ele, que não pertence a ele, mas ele é mordomo daquela casa. Como mordomo daquela casa, eu preciso cuidar. E aqui tem alguns entendimentos para fuja da prostituição, fuja das coisas ilícitas que entristece o Espírito Santo, que entristece o dono da propriedade. Né? Esse fugir tem o sentido de ir para longe. Tiago fala que precisamos fugir da aparência do mal. Esse fugir tem o entendimento de ir para longe. Né? Muito bem. Subtópico 2 fala sobre a disciplina espiritual. Né? Disciplina. Disciplina. A disciplina, ela trabalha no sentido de um alerta, ser disciplinado, ser controlado. É ter o botãozinho do será que eu posso? Entender até onde é o limite. Né? Então, aqui fala sobre a disciplina espiritual. Para uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-lo a Deus como um instrumento de justiça. Né? Então, eu tenho que cuidar. Apresentar a Deus como Ele me entregou. Tá certo? Subtópico 3 vai falar sobre disciplinas corporais. O que é isso? É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Ou seja, você sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, mas você não dá o tratamento que ele merece como tal. Né? Então, também é um ato de disciplinar o corpo no físico, no ato físico. Às vezes se afirma em tom roncoso que crente não bebe,
mas come muito. Então, não bebe, mas chega numa festa, quer comer tudo que tem. Então, a Bíblia diz que isso também é pecado, é glutonaria. Então, nós, amados, precisamos entender qual o limite. Qual o limite? Todos nós sabemos qual o limite. Tá certo? Vamos adiante. Concluindo a nossa lição, nos diz o seguinte: corpo e mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Corpo saudável, cuidado dele, não ser demasiadamente relaxados, nem sermos também demasiadamente retos ao ponto de sermos os santarrões. Porque isso também traz, às vezes, até uma religiosidade. Então não é isso. Moderação. Essa é a palavra. Tá certo? Que vivamos de maneira sábia e equilibrada. Tá vendo? Moderação. Vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito Santo. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. É um privilégio. É fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, quando nós entendemos isso do povo. Tá certo, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma aula maravilhosa e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.